Estamos aí transmitindo pelo Facebook, viu? Também gravando pelo YouTube. Você que quer compartilhar conosco a palavra de Deus, temos canal no YouTube, viu? Só você colocar lá Samuel Jonatas, você vai ver meu canal lá, com aproximadamente 124 inscritos, né? E Deus irá te abençoar. Irmãos, a palavra de hoje é Provérbios capítulo 22, versículo 6, né? Nós falamos sobre isso na igreja ontem, né? E Deus acomodou para falar isso com os irmãos, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: instruir o menino o caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desvie dele. Irmão, somente esse versículo. A Bíblia aqui vai dizer que Salomão é o homem mais sábio do mundo. Ele começa agora a ensinar ao povo de Israel, a ensinar a nós, os gentios, a ensinar o caminho aos nossos filhos. Hoje, irmãos, na sociedade de hoje, a gente vê muitos casos de pessoas que não têm tempo para família, para filhos, dando o celular, o seu filho vê aquilo que não pode ver, ele faz aquilo que não pode fazer, pratica aquilo que não pode praticar, porque às vezes o que falta nas autoridades dos pais é ensinar, é instruir o caminho que o seu filho deve andar. Por quê? Aqui Salomão diz que quando ele crescer, irmãos, ele não vai desviar dele. Peraí, pastor Samuel, mas eu ensinei meu filho o caminho. Mas entenda uma coisa, irmão, se você ensinou o seu filho e ele já está grande, não está na presença de Deus, pode ter certeza que ele se lembra do que você ensinou. Ele se lembra daquilo que você fez. E um dia pode ter certeza que ele irá voltar à essência. Ele irá voltar ao caminho certo. Irmãos, eu vi algo inteligente. Algo inteligente da minha filha. Eu falo, a gente tem que pregar o que vive, né? O diabo não teme o que eu prego, mas teme aquilo que eu vivo, o meu testemunho, né? Não é muito por falar que será ouvido, né? Então, a minha menina disse isso na igreja lá, ela chegou perto de mim, a gente dá o celular, ela fica vendo Esther, Adão e Eva, Noé, Davi, e fica vendo. Como ela não sabe ler, tem 5 anos, então a gente coloca ela para ver desenho evangélico. A gente fica no pé para que não desvie disso, né? Ver outra coisa, né? E ontem ela chegou perto de mim e falou: papai, Adão e Eva estavam no jardim e a serpente o enganou, falando para ele comer do fruto da árvore. Aí eu ouvindo aquilo, irmãos, eu gravei, porque para mim foi gratificante. Às vezes a gente espera receber ou ouvir palavras de pregadores de renome, de títulos, pregadores que estão no auge aí, e às vezes Deus querendo usar os nossos filhos para serem os maiores pregadores da nossa era, os maiores missionários dessa era, os maiores levitas dessa era, os maiores evangelistas. E muitas vezes nós esquecemos de investir, né, nos nossos filhos. E ela começou a pregar e eu falei assim: depois, o que aconteceu? Depois que eles comeram o fruto, ela falou assim: Deus castigou eles, mandou eles para fora do jardim. Irmãos, eu gravei, está no status do meu telefone, e para mim foi um orgulho. Sabe por quê? Porque não que a gente é melhor do que ninguém, irmãos. A gente somos falhos, pecadores, cego, pobre, como diz lá em Apocalipse. Só que a graça de Deus, irmãos, ela nos constrange. E a Bíblia nos diz que nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o nosso investimento, irmãos, tem que ser nossos filhos. Às vezes nós investe tanto na palavra, investe tanto no serviço, investe tanto na igreja, que não é errado, viu? Investe tanto no serviço, em todas as áreas, no carro, na casa, em todo lugar. E os nossos filhos estão perecendo. A Bíblia vai dizer que Jó, irmãos, Jó, ele era um homem reto, íntegro e se desviava dos seus maus caminhos. E quem estava dando testemunho de Jó? O próprio Deus. E Deus olha para mim e para você nesse dia. E será que Ele está dando testemunho de nós, irmãos? Será que os nossos filhos estão vendo testemunho de nós dentro de casa? Nós que somos pastores, presbítero, diácono, evangelista, o que seja o cargo que você tem, ou se é um zelador, se faz comida na igreja, Deus
Os filhos estão vendo testemunho de nós, irmãos? É algo interessante. Isso para nós analisar. Jó, ele consagrava a Deus de madrugada. Ele consagrava os seus filhos, com medo dos seus filhos blasfemar, pecar contra o Deus Altíssimo. Será que nós consagramos nossos filhos, irmãos? Será que nós estamos consagrando? Senhor, eu estou consagrando, estou jejuando, eu estou buscando para o meu filho, Senhor. Ana fazia isso. A Bíblia diz que Penina tinha filho, mas Ana não tinha. Mas ela ia todo ano ao templo orar ao Senhor. A ponto do sacerdote ali falar, você está bêbada, você está embriagada, você não consegue chorar, você só está gemendo com a boca, você só está chorando. E ela disse, eu não estou bêbada não bebi não. Eu estou cheio da graça do Espírito Santo, mas eu não tenho filho. Mas ela fez um propósito com Deus. Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou colocar ele na sua casa para te servir. E não vai passar navalha na cabeça dele, ele vai morar aí na casa do Senhor. E dito e feito, ela cumpriu aquilo que disse. E o interessante é que depois que Deus deu o filho para ela deu o filho e a madre dela se abriu. Ou seja, aquilo que você dá em primeiro lugar para Deus, Deus te dá tudo em dobro. Ou seja, aquilo que quando você faz para o reino investe em você. Se você investe no reino de Deus, o reino de Deus investe em você. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus só vai acrescentar aquilo, irmãos, que está em falta em nossa vida, depois de nós buscar em primeiro lugar Ele. E os nossos filhos, como é que está sendo? O que seu filho está vendo, irmãos? O que seu filho está praticando? O que seu filho está vendo no telefone? Seu filho fica o dia todo dentro do quarto. E às vezes devia investir na palavra de Deus. Não, toma o telefone. Vê o que você quiser aí, mas não fica enchendo a paciência. Não fica tirando a minha paciência. Não, tem que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Às vezes nós queremos facilitar o nosso lado e prejudicar os nossos filhos. E depois que crescer, irmãos, não adianta mais. Se você não ensinar o caminho certo que seu filho deve andar, não é obrigar, não, é ensinar a ele a palavra de Deus. Se você não ensinar, irmãos, lá no futuro não tem como você cobrar, não. Porque primeiro você planta, para depois você colher. Se você não planta a palavra de Deus, você não vai colher, irmãos. Mas se você plantar a palavra de Deus no coração do seu filho, ensinar o caminho que ele deve andar, para que quando ele não cresça, se desvie dele, pode ter certeza que ele vai ser um dos maiores pregadores aqui da Nova Serrana, do mundo inteiro. Ele vai ser o maior missionário, ele vai ser o maior ganhador de alma, porque isso é a palavra de Deus. Se você investir no reino de Deus, o reino de Deus investe em você. Invista nos seus filhos, invista, irmãos, pague preço pelos seus filhos. Às vezes nós esperamos, Senhor, manda cantor de fora, Senhor, manda obreiro de fora, Senhor, manda pessoas para a sua seara, Senhor. Sendo que os obreiros estão dentro da sua casa, os missionários estão dentro da sua casa, os pastores estão dentro da sua casa. E muitas vezes a palavra nós não investimos, mas investimos no celular, investimos no tablet, investimos tudo. Irmãos, é tempo de nós analisarmos o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Seja um exemplo para ele. Para ele olhar e falar assim, eu quero ser como meu pai. Minha menina de 5 anos falou, papai, eu quero pregar igual o senhor. E você acha que eu prego bem, irmãos? Jamais. O que eu tenho é Deus que me deu. O que eu falo é Deus que me dá. Se eu estou em pé é porque Deus está me sustentando. Se eu estou sentado aqui é porque Deus está me sustentando. Se eu estou falando, a voz é de Deus, a palavra é dele, eu sou dele, a rádio é dele, tudo é dele. Mas para mim eu me orgulho, irmãos. Porque é melhor minha filha seguir um exemplo da palavra de Deus do que seguir um exemplo lá no mundo. Então investe na palavra de Deus e Deus investirá em você. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.